Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma Manhã com Cristo e estamos começando uma semana e que ela seja muito abençoada. E vamos começar fazendo uma meditação abençoadora para a gente levar para a semana, para a gente ruminar a palavra de Deus e ver ela viva dentro do nosso coração, né? Como estão as coisas? Ai, deixa eu sentar direito aqui, gente. Como estão as coisas? Esse mundo tem sido um desafio, né? Encontrar paz no meio de tanta turbulência, e não é no Brasil, né? Turbulência no mundo, quantas coisas que estão acontecendo, tem sido um desafio, mas a palavra de Deus nos garante que Deus nos dá paz em qualquer tempo, em todo tempo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Então, independente das circunstâncias, agradeça a Deus, porque Ele está no controle. Deus não invade a vida de ninguém. Deus bate a porta. E se você abrir, Ele vai entrar. Mas se você não abrir, Ele vai respeitar. Mas nós que estamos aqui, eu acredito que todos nós tenhamos aberto a porta do nosso coração para receber Jesus, né? Para viver com Jesus, para transformar a nossa vida, para converter o nosso caminho para a vida eterna. Porque nós somos, quando chegamos ao mundo, todos, nós somos gerados. Então, nós somos herdeiros de Cristo. Nós chegamos ao mundo, herdeiros de Adão, herdeiros do pecado. Mas no momento em que aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós somos lavados e justificados pelo sangue de Jesus, aquele que Deus enviou para libertar o mundo da escravidão do pecado. Quando estamos no pecado, somos escravos do pecado. Quando saímos do pecado, somos filhos da graça. Não é maravilhoso isso? Deixamos de ser escravos para sermos filhos do Senhor. E a paz que Deus nos dá, o mundo não dá. E a paz que Deus nos dá e que o mundo não dá, ela independe das circunstâncias. Mas ela só acontece quando você vive verdadeiramente a fé que Deus tem para você. E essa fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos ao texto de hoje, que está em Salmos, o capítulo é o 34, eu vou ler do 1 ao 10. É isso, do 1 ao 10. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos,
pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. É aqui. Então, quando fala assim, temei ao Senhor, não é ter medo. Temer ao Senhor é confiar no Senhor, esperar no Senhor. Temer ao Senhor é amar ao Senhor. Amar ao Senhor é conhecer as Escrituras, é entender os mandamentos de Deus, é entender o que Deus quer para nós. A palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não tem como a sua fé ser aumentada. Quantas vezes eu ouvi que a gente devia orar e pedir para Deus aumentar a nossa fé. Deus não vai aumentar a sua fé, porque Ele já aumentou. Quando Ele deu a palavra dEle, as Escrituras, Ele já te deu a fé. A fé é a palavra de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, não tem como ter fé. A palavra de Deus nos diz, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, estejam aqui nas manhãs de segunda, quarta e sexta, porque pelo menos nesses dias vocês vão ouvir da palavra de Deus. É lamentável que hoje em dia muitas igrejas levam as suas pregações no rumo de bênçãos, de promessas de prosperidade. Deus tem uma promessa para você, faz isso, e pouco exploram os ensinamentos da palavra de Deus, que é o que liberta. A palavra de Deus é o que liberta os cegos. A palavra de Deus que abre os olhos das pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade que nos liberta é a palavra de Deus. Então é importante que saibamos sobre a palavra de Deus. E o anjo do Senhor que acampa-se ao redor do que o temem, daqueles que o temem e os livra, esse anjo do Senhor está aqui em Salmos, no Antigo Testamento, mas já era Jesus Cristo, já era o Cordeiro de Deus, que era o Verbo, que era o anjo do Senhor, que acampa ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra o tempo todo. Todo o tempo, Deus é bom. Creia nisso. E todas as vezes que você passar por uma luta, não se revolte com Deus em hipótese alguma, porque Ele é a única esperança que você tem de sair da sua luta vitoriosa. Então, creia no Senhor, porque o anjo do Senhor, Jesus Cristo, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os livra do sofrimento, os livra das angústias, da ansiedade. E se você falar assim, mas eu tô sofrendo e eu acredito em Jesus, você ainda não descansou no Senhor. E não é que você não vai sofrer, porque a palavra de Deus nos diz também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Então, esteja com Cristo, porque você vai vencer o mundo, você vai vencer as angústias, você vai vencer as lutas, os sofrimentos que o mundo traz. Mas é em Cristo Jesus que encontramos paz, que encontramos alívio, que encontramos orientação, que encontramos alegria, mesmo em meio às lutas. Eu dou certeza disso para você, porque eu já vivi isto, entendeu? Aqui na minha casa já vivemos isto. Então, buscai ao Senhor
E medita nessa palavra, nesta semana, neste Salmo de Davi, que te convida a louvar ao Senhor, exultar ao Senhor continuamente e te convida a crer no Senhor, porque aqueles que temem ao Senhor, que creem verdadeiramente no Senhor, não têm falta de nada, conforme a palavra de Deus nos diz. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Quem são os santos do Senhor? São os que são justificados por meio de Cristo. Então, nós somos santificados por meio de Cristo. Então, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, guarda no teu coração as palavras do Senhor e viva a palavra do Senhor dia a dia. E você vai colher tudo que ela te promete, tá bom? Então, siga uma semana de bênçãos, de disposição e alegria no Senhor. Ore pelo nosso país e ore pelos povos que estão sofrendo ao nosso redor, tá bom? Dê o seu like, me dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e se puder comenta aí alguma coisa, tá bom? Até quarta-feira eu espero vocês.